Bom, pessoal, bom dia a todos. Em nome da Abrapsa, eu agradeço a participação de vocês, né? Temos aí mais um tema bastante interessante. Estamos trazendo o Cristiano, ele é o CEO da empresa Iungo, né? Então, ele vai trazer algumas novidades na área de telecomunicações, telefonias, para que nós possamos aprender mais alguma coisa com relação a essa questão, tá bom? Então, Cris, você está com a palavra. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Edmundo? Está me ouvindo bem aí? Pode começar. Bom dia, pessoal, audiência aí da Abrapsa, né? Primeiro quero me apresentar, né? Agradecer também, Edmundo, pela oportunidade. Somos associados da Abrapsa, né? A Abrapsa tem nos trazido muita conexão com o setor, né? Principalmente o setor contábil, nos ajudando bastante aí a desenvolver até os produtos que a gente oferta, né? Eu sou um CEO da Iungo, né? A Iungo, vou falar um pouquinho da Iungo, tá, Edmundo? A Iungo é uma operadora de telefonia. A Iungo é uma operadora de telefonia fixa. Nós estamos aí inseridos aí no mercado, atuamos no Brasil inteiro. Mercado de telecomunicações em geral, as pessoas conhecem só as grandes concessionárias, né? Embratel, Claro, Vivo, né? A Oi, agora com a sua questão aí pontual, mas é um setor de mais de 1.500 autorizadas de telefonia fixa, né? Nós somos uma das autorizadas e disputamos o mercado, principalmente o mercado B2B, né? A gente atende todo o país, né? Bom, por conta de trabalhar com telecomunicações, né, a gente obrigatoriamente precisa entender de comportamento humano, né, que é o tema da minha palestra hoje, né? Até trouxe um título aí, dizem que título chama bastante audiência, né, Edmundo? Então, começo aí o dia, o paradoxo da tecnologia que nos conecta, mas que também tem nos afastado, né? Então, tema bastante atual. Quero falar um pouquinho mais sobre o que eu penso, né, a respeito da hiperconectividade, né, que estamos mergulhados. Eu sei que tem um chat rolando aí. Quem quiser fazer perguntas, né, a gente tem os mediadores. Então, à medida que as perguntas aparecerem, vamos, acho que até pela fluidez, pode me interromper, né, os mediadores, que aí eu vou respondendo na medida do possível, tá? Bom, eu queria começar falando sobre, deixa eu passar aqui, o Brasil conectado, né? Estou me atendo aos números do Brasil, né? Para a gente ter um panorama de como está a conexão dos brasileiros, quanto tempo que a gente passa na internet, né? Então, eu trouxe alguns números que eu acho bem interessante para a gente trazer como pano de fundo aí na nossa conversa, né? O Brasil hoje são dados de 2024, tá? 159 milhões de internautas, né? Se a gente pegar as áreas urbanas, nós estamos falando que quase 93% das residências já têm acesso à internet, né? Se você voltar um pouquinho no tempo, né? Eu sou um dos dinossauros aí de telecomunicações, né? Estou trabalhando com telecomunicações desde a época que ela ainda era estatal, né? A gente não imaginava lá em 96, 97, que a gente chegaria numa capilaridade tanto assim de ter residências, né, com tanto acesso à internet. Uma coisa também que a gente teve um fenômeno aí de 2008 para frente, né, foi a chegada dos smartphones, e hoje praticamente quase que não é 100%, mas 98,5% das pessoas acessam a internet através de smartphones, que é um negócio assim absurdo, né? Todo mundo vivendo altamente conectado, né? Eu até brinco bastante que esse paradigma do que era no passado, de você chegava em casa lá atrás, conectava na frente do computador, tinha o seu modemzinho, você discava para o provedor de internet para estar conectado à rede, né? Hoje, assim, você anda com a internet no seu bolso e muitas pessoas, praticamente, até dormindo, estão conectadas, né? Já existem pessoas que fazem monitoramento
da sua saúde através de anéis inteligentes, né? Regulação de sono. Então, praticamente, você hoje, 24 horas do tempo, você está conectado à internet, né? Nós somos um dos países também que é o segundo país que mais fica conectado ao longo do dia na internet. Você vê os números aí? 9 horas e 13 minutos. É bastante, hein? Isso é até engraçado, viu, Edmundo? Quando as pessoas te falam assim, ah, não tive tempo, né? É Não isso aí, consegui, é isso aí. não fui no seu aniversário, né? Eu não consegui buscar um negócio. Olha, o tempo médio do brasileiro, 9 horas e 13 minutos. Quando a gente olha para esse outro fenômeno que a gente vive aqui, que é o fenômeno das redes sociais, né? São 144 milhões de usuários ativos nas redes sociais. Eu não trouxe a rede corporativa, que faz sentido falar aqui, né? Mas o LinkedIn também, nos últimos 2 anos no Brasil, a adoção de novos membros. Pra você ter uma ideia, os números atuais do LinkedIn, nós estamos falando de 75 milhões de membros brasileiros dentro do LinkedIn aqui no Brasil, né? E quando a gente olha para essa questão das redes sociais, né? Até para o cara que fala assim, ah, não estou fazendo uma pós-graduação, não estou conseguindo entregar aquele relatório. O sujeito está ficando quase 4 horas por dia nas redes sociais, e esses dados são, depois eu passo no final as fontes, mas são dados reais, tem institutos que medem isso. O brasileiro fica quase 4 horas nas redes sociais. Também em termos. Cris, Oi. o outro ponto também é que você pergunta, você está lendo algum livro? Ah, não, eu não tenho tempo. Exatamente. Exatamente. Até tem estudos, assim, esse é um estudo que eu fui ver em 2023. Acho que no ano de 2023, 84% da população adulta não tinha comprado um livro, né? Acredito. Então, né? Só que aqui nós tem uns dados com, assim, muito louco. Quase 4 horas ele está navegando. Então, assim, nós temos uma questão aí, né? A ser observada, e esse é o pano de fundo da nossa conversa. A gente está extremamente conectado, altamente disponível na internet, e o que eu quero falar um pouco hoje, como isso compromete a nossa vida, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista de trabalho, né? Deixa eu passar aqui um outro slide, que eu acho que é interessante, ó. E tem o paradoxo inicia da minha apresentação assim, né? Apesar da gente estar altamente conectado, né? Trocando mensagem o tempo inteiro com as pessoas, tem um monte de estudos. Eu nem trouxe aqui os estudos, porque nem precisa. Se você entrar na internet agora, né, e falar sobre saúde mental, ansiedade, depressão, regulação de sono, cara, tem matéria tanto de instituições nacionais como de OMS, né? Nós temos muitos estudos de universidades estrangeiras que comprovam que a alta conexão está totalmente ligada também à solidão, né? Que é um paradoxo muito doido, né? Como é que a gente pode ficar o tempo inteiro, quase 4 horas na internet por dia, ficar quase 10 horas trocando mensagem, interações, através principalmente de mensagens, e ter uma sociedade mais cansada, mais solitária, com mais questões de saúde mental, né? E quando a gente fala de saúde mental, né, acho que tem uma nova lei que deve entrar em vigor agora, inclusive eu preciso, né, ler, né, sou empreendedor, que coloca um pouco da responsabilidade nas empresas de ter, né, tratamento de saúde mental para os seus colaboradores, né? Esse tema está tão sério, né, que o governo está falando, ó, precisamos unir a sociedade como um todo, né, inclusive os empreendedores, para a gente olhar para o ser humano de uma maneira diferente, porque está aqui, né? Mais conectados e com mais solidão. Eu não trouxe os estudos que tem aí na internet, mas assim, tem muito autor, tá? Que vem falando bastante desse assunto, Edmundo. Eu tenho 3 filhos, tá, Edmundo? Tenho 3 crianças em casa e agora as aulas retornaram e o celular está banido das escolas, né? Então, nós vamos agora sentir esse primeiro semestre, né, de como as crianças vão se comportar, porque, assim, eu vi uma matéria o ano passado, o pessoal falou que os intervalos eram silenciosos, né? Você foi jovem, eu também fui jovem,
Quando batia o intervalo, eu queria sair correndo, né? Na minha época, eu não podia levar bola para a escola, a gente entrava com bola escondida, né? Para enganar o monitor, enchia, jogava 10 minutos de bola, brincava, corria. Havia muita interação entre as pessoas nos intervalos na minha juventude, né? E isso, o celular acabou matando isso, né? Esse autor aí, que é o Jonathan Haidt, ele fala muito sobre esse assunto. Eu acabei comprando esse livro aí até por conta das minhas crianças. É um livro que eu recomendo para quem está na audiência aí e tem filhos a lerem, né? O autor correlaciona muito a questão da saúde mental no jovem e adolescente com a chegada dos smartphones, né? Tem vários estudos lá nos Estados Unidos, a chegada dos smartphones e a incidência de crianças com problemas de ansiedade, depressão, automutilação, né? E é muito louco, né? Que essa geração Z, né? Que a gente vem escutando na mídia, é uma das gerações que mais interagem através das redes sociais. Porém, uma das gerações com mais questões, né? Ligadas à saúde mental. Essa outra autora aí, que é a Sherry Turkle, ela fala muito sobre. Aí ela já foca um pouco mais nos adultos, tá? Ela fala que, apesar da gente ter as interações digitais altamente disponíveis, as pessoas tem se escondido da comunicação em tempo real, que é poder falar, encontrar pessoas, né? É bem interessante também esse livro aí, né? E ela também enfatiza bastante isso, né? Que a gente, apesar de cercado por um mundo digital, sentimento de vazio, né? E de estar sozinho é muito alto. E lendo o livro dela também, ela fala uma coisa interessante. Isso acaba virando uma bola de neve mental, né? E as pessoas, à medida que elas continuam interagindo, priorizando muito mais canais digitais, elas vão perdendo a capacidade cognitiva de estar em conversas. A autora fala nesse livro, inclusive, esse Alone Together, ela fala que tem muitos estudos que, assim, você fica só interagindo por mensagens ou numa vida distante, quando você está numa conversa, você não consegue ter a capacidade de estar nela, né? E ela fala que a interação para as pessoas em tempo real, ela é extremamente saudável, né? Inclusive para os idosos, está muito ligada à longevidade, né? Quando a gente traz isso para um contexto do Brasil, essa questão dessas bets, né? Que todo mundo vê aí nas mídias, jogo do tigrinho e a própria redes sociais tem causado um isolamento nas pessoas da terceira idade absurda, porque o idoso, na verdade, ele tem que sair de casa, ele tem que conversar, ele tem que ter meio social, só que esse vício que a tela nos impõe, né? Na terceira idade, a pessoa já tende a se isolar um pouco mais, né? O digital está ampliando, né? Essa questão, o que também é um problema de saúde pública aí, para a gente olhar com bastante atenção, né? É, Até antes desses dois autores que são mais modernos que eu citei, né, eu li o Bauman tem acho que mais uns 10 anos, mais ou menos uns 10 anos, né? O Bauman já faleceu, um filósofo moderno aí, né, da era moderna, né? Ele sempre falou dessa modernidade líquida, né? Ele tem uma série de livros aí, Amores Líquidos, né? Então, o Bauman também é uma referência aí para quem tem interesse no assunto, né? E essas frases são literais dele, ó. Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. E naquela época lá, que o Facebook era uma das primeiras redes, ele tem essa frase que eu acho também interessante, né? Acho que a atratividade da amizade, tipo o Facebook, é de que é muito fácil se desconectar. Então, um dos pensamentos do Bauman é o seguinte, né? Essa relação virtual, né, não nos impõe carga emocional, né? E essa barreira digital nos torna muito mais fácil, né, a desconexão com as pessoas, né? Então, são pensamentos aí bem interessantes. O Obama já falava isso há muito tempo, né? Qual que é o sentimento, Edmundo, né? E isso eu tenho falado internamente dentro da empresa, né? Essa enxurrada de vida digital acaba nos deixando sempre num lugar que não é o lugar físico onde nós estamos. Eu não sei se você já teve essa sensação, Edmundo, de eu estou aqui, eu tenho coisas para fazer, né? Eu começo a fazer uma coisa, eu fragmento esse pensamento, daqui a pouco eu estou em outro, né? Então, essa sensação também invade, eu confesso também, assim, que pessoalmente às vezes me dá esse sentimento, que a gente está muito disponível, mas muitas vezes tem dias que você fala, não estou em lugar nenhum, né?
A gente acaba não estando em lugar nenhum. Principalmente pelas notificações, né? Eu tenho falado também, assim, a gente trabalhou, eu sou formado em ciência da computação, tá? A gente trabalhou tanto para fazer os processadores terem poder de nos ajudar, nos apoiar com a tecnologia, mas a gente conseguiu trazer sistemas e serviços que nos impuseram um contrário, né? Esse tiro está saindo pela culatra, porque o que acontece? Os computadores e os servidores, a capacidade tecnológica de armazenamento, processamento em tempo real e essa malha de rede de internet altamente disponível, hoje ela processa e nos joga tarefas, né? Então, essa era da notificação, na verdade, a gente está conversando aqui, mas eu tenho certeza que tem alguém na audiência aí que está tentando se fixar no que eu estou falando nesse webinar, mas eu tenho certeza que um pedacinho do cérebro dele está pensando que notificação que chegou no celular neste momento, né? Seja um e-mail, seja um WhatsApp ou um like na rede social, né? Então, a gente já meio que está se moldando a um lugar que você nunca está em lugar nenhum, né? Eu tenho certeza absoluta. Tem gente na audiência nesse momento que está falando: caramba, deixa eu olhar aqui o que acabou de chegar para mim no celular, né? Então, assim, nós também com essa enxurrada de mundo cheio de tecnologia, a gente está reconfigurando a nossa capacidade de atenção, né? Essa semana fizemos um encontro, a gente sempre faz um kickoff na empresa no início dos meses, e aí eu sempre abro um debate lá para as pessoas se apresentarem, falarem, né? Uma das nossas colaboradoras falou da questão, acho que, se eu não me engano, não sei se era a respeito de leitura, né? A gente falou que o adulto não tem lido livro, mas as pessoas não estão conseguindo se concentrar em ler 2, 3 páginas seguidas, Edmundo, né? Por conta dessa era das notificações. E mesmo quando você pega a questão de assistir filmes, acho que tinha uns colaboradores que falaram: pô, eu tô com dificuldade até de assistir filmes e séries, né? Se você vê, por exemplo, a Netflix hoje, os enredos, as séries são bem mais curtas do que eram no passado, né? Porque as pessoas não conseguem mais, né, estar presentes e com a sua plena atenção. E não a música também, né? As músicas mais recentes, elas têm ciclos extremamente mais curtos, né? Eu sou um dissidente dos anos 80, dos anos 90, né? A música longa lá da minha geração era o Faroeste Caboclo, né? Do Legião Urbana. Se você hoje, o jovem hoje, que começar a escutar o Faroeste Caboclo, ele para, né? Nos 2, 3 minutos, né? Porque ele não consegue, né? Prender a atenção, né? Na coisa. Então nós temos essa questão, né? Que a tecnologia está nos impondo, né? Uma sensação de que a gente quer estar em tudo quanto é lugar. Mas qual que é a questão? Nós somos um só, né? Nós temos um cérebro, né? Nosso cérebro, ele não é como os chips de multiprocessamento, apesar da gente achar que a gente multiprocessa. Nós temos um único processamento, tá? O que isso tem acontecido? O que está acontecendo, Edmundo, com toda essa história aqui que eu estou trazendo aqui para contextualizar vocês, né? A gente, nesses últimos anos, criamos uma cultura assíncrona, né? Das coisas acontecerem não mais em tempo real, né? A gente tem uma cultura de assíncrona que, de alguma maneira, tem reconfigurado a nossa forma de interagir, né? E até de viver, né? E quando eu falo interagir e viver, nós estamos falando geral, né? Seja no nosso ambiente de pessoas comuns, como no ambiente de trabalho, que é o campo do meu estudo, né? Eu comecei a me interessar por esse assunto aqui, até para todo mundo que está assistindo, principalmente porque, assim, eu tenho que liderar times, né? A gente tem que inovar, a gente tem que ter despertar capacidade criativa nas pessoas. Você quer crescer seu faturamento, você precisa ter mais, em geral, né? Você cresce sua empresa, você cresce a quantidade de colaboradores, né? E nós somos uma empresa de serviço. Uma empresa de serviço não vive só. Você tem que formar time, né? Eu acredito muito nisso, né? Uma empresa de serviço é formada por times, só que você encontra um momento de mundo onde
você tem esse cenário que impacta desde os meus filhos aqui em casa até o colaborador que está presente dentro da nossa empresa, né? E eu percebo, assim, né? Eu sou um observador da vida, né? Que a natureza das interações tem se reconfigurado, né? E eu estou buscando mergulhar para entender, né, como a gente consegue, né, equilibrar, né? Eu também, assim, eu tenho tido muito tato quando eu ando falando sobre esse assunto, porque as pessoas acabam me rotulando como não sendo uma pessoa tecnológica. E eu tenho feito questão, quem tem me escutado aí nas apresentações que eu tenho feito aí pelo Brasil, eu sou uma pessoa, a gente até brincou antes de entrar na live aqui, né, Edmundo? Os aquarianos são ligados. Você é um aquariano. O aquariano é um ser muito curioso, né? Ligado à tecnologia, né? Eu sou muito ligado à tecnologia. Só que eu preciso equilibrar a tecnologia, né, com o comportamento humano, né? Que é o que nos move, né? Então, tem sido o campo dos meus estudos aqui, né? E aí, assim, né? O que nos levou para essa sociedade de cultura assíncrona? A gente tem bastante coisa aí como pano de fundo, né? Eu já percebia, mesmo pré-pandemia, um mundo extremamente acelerado, né, na digitalização dos negócios, né? Mesmo antes da questão da Covid, a gente já vinha numa aceleração de mundo digital, né? Já estava bem intenso. A pandemia, na verdade, ela foi só um potencializador, né? Da corrida aí, da gente viver uma vida extremamente mergulhado na tecnologia e uma vida distante, né? É, com isso, a gente também criou aí essa cultura da jornada híbrida, né? Ou a jornada, dependendo de cargo, função, ou modelo de empresa, a gente tem uma jornada 100% remota, né? Que é uma realidade hoje, né? Dependendo do setor, você tem atividades presenciais, né? Mas, em geral, empresas de tecnologia, de serviço, consultorias, já operam no modelo muito baseado na vida híbrida, né? Nós temos aí a crescente das redes sociais, né? E as redes sociais que nasceram lá para a interação de pessoas físicas para se relacionar, conhecer pessoas, hoje ela já é objeto de influência, já é objeto de marcas, já é objeto de empresas, de executivos, como um local, inclusive, de geração de demanda de novas oportunidades. Então, a gente está com as redes sociais ainda muito mais preenchidas do que pré-pandemia. E nós temos o WhatsApp, né? Esse, né? Que eu sempre também tomo muito cuidado para falar. O WhatsApp hoje, ele é para mim, né? Eu sou uma pessoa de telecomunicações, estou nessa estrada aí, tá batendo quase 30 anos. O WhatsApp hoje, para mim, é o principal canal de comunicação no Brasil, né? Os números também são inegáveis, né? Então, quando você soma tudo isso no pacote, né? A gente começa a ver uma reconfiguração na maneira das pessoas se comportarem, né? E aí, assim, o que que isso impacta, né? O que que isso tem causado? Essa é a grande questão dos estudos aí que eu ando me aprofundando, né? Tem uma questão interessante aí nesse distanciamento dessa cultura assíncrona, que seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, né? Que toda conversa que a gente tem, toda interação, ela acaba acontecendo no ritmo da própria mensagem, né? Mas da mesma maneira que a gente nunca está em lugar nenhum, muitas vezes, e eu já me passei por isso, não sei se você já passou, Edmundo, eu já respondi, às vezes, até coisas fora do contexto, porque a mensagem já tinha passado, eu tinha lido uma coisa, né? E aí é de novo, né? A gente querendo. E eu vou dar um exemplo prático aqui de casa. Minha esposa é médica, tá? Pediatra. Né? O WhatsApp para o médico pediatra né? Não sei se tem médico na audiência, mas enfim, é terrível, né? Porque assim, você imagina, o médico no passado recebia o paciente no consultório, fazia anamnese, olhava a ficha. Hoje bate às vezes num final de noite as mães desesperadas, 30 mães. Ela tem que, via WhatsApp, entender qual é a mãe, o que aconteceu, qual a criança, qual o peso, qual o caso, né? É assim, praticamente impossível, né? Nos Estados Unidos já começa a se regular, né? O acesso do médico para o paciente
na questão de fornecer o WhatsApp, até ter tabela de honorário. Eu acho que em pouco tempo isso chega no Brasil, porque assim, você pega principalmente a atividade de pediátrica, tá? Você pega as médicas pediátricas, elas estão pelas tampas, né? Porque existem as urgências, né? Urgências de madrugada, né? Então, assim, nós temos um ritmo que às vezes ele é ruim, porque você quer resolver as coisas numa fluidez que só a conversa por voz resolveria, e aí quebra-se a fluidez na conversa, e você tem a cultura do imediatismo, no caso de uma mãe desesperada com um filho doente, imagina o pediatra, né? Recebendo 10, 20 mensagens na madrugada das mães querendo saber se vai para o hospital, para o PS, né? Então, esse ritmo de mensagens, ele acaba sendo nocivo nas duas pontas, porque quando eu tenho urgência, eu não tenho a fluidez que eu quero. E quando eu tenho muita urgência, e eu sou uma única pessoa, eu estou atendendo 10, 20, 30, 50 pessoas, como a minha esposa faz nas suas mensagens, né? Só que tem uma questão, né? Que é também o meu ponto sempre de observação aí, quando as pessoas vêm me perguntar a respeito disso tudo. Tem situações que a gente tem tipos de conversa que há necessidade de conexão emocional, né? E assim, né? Não há emoção sem presença, né, o Edmundo, né? Não há emoção sem presença. E não estou dizendo presença física, porque muitas vezes você pode, nesse meu campo de observação, todo dia eu saí para jantar com a minha esposa, fiquei olhando os casais jantando, cara. Você já fez isso? Cara, ó, Todo mundo no celular. no celular, quando não estão no celular, às vezes não estão conversando. Isso aí. Tá uma coisa muito louca essa sociedade, né? Assim, em geral no celular, tá? De cara amarrada, né? Então, aí vamos dizer, mesmo eles tendo presença, a tecnologia está gerando desconexão emocional entre as pessoas, né? Um casal que se propõe a sair, né? Investir um dinheiro numa noite para jantar fora, eles vão por jantar, ficam os dois no celular e não conversam. Ou seja, apesar de fisicamente presentes, emocionalmente eles não estão. Por quê? Porque ele está sendo reconfigurado pela cultura do assíncrono. Então, mesmo o presente, ele está distante. Isso acontece nos lares, isso acontece na relação pai e filhos, isso acontece no jantar, isso acontece dentro das empresas, né? E é por isso que eu estou tão envolto nisso, porque, como eu falei, liderar um time de uma empresa de serviços significa manter uma cultura forte e um engajamento em torno de um propósito, de uma meta, de um desafio. Mas nessa reconfiguração dessa nossa cultura, onde a gente acha que tudo acontece de maneira assíncrona, no tempo de cada pessoa, de maneira fragmentada, onde não existe conexão emocional, isso tem sido um grande desafio para as empresas, né? Você sabe que nós estamos envolto. O ano passado foi um ano que a gente investiu muito em mensagem de marca. Eu acho que a gente teve pelo menos uns 20 eventos contábeis, né, nas grandes feiras do setor contábil, né? E assim, né, você vai para as feiras, tem as grandes empresas de tecnologia, né? Você tem os grandes influencers, mas o assunto é um só, tá, Edmundo? Como é que eu trago de novo o humano conectado com o senso em prol de alguma coisa? Exato, exato. Né? Como é que eu... E aí, assim, né, precisa de foco, atenção, janela de atenção e presença. Foco, atenção, janela de atenção e presença. E às vezes pessoas até altamente capazes, às vezes até são desligadas porque ela desconecta do negócio, porque ela está sendo reconfigurada para não ter mais foco, não ter mais presença e achar que as coisas podem acontecer apenas no seu tempo. Então, isso tem sido muito nocivo, né? No aspecto geral aí para todos, tá? E aí a gente fica nessa, né? Nessa ilusão de conexão, né? Os números lá comprovam, né? Quase 4 horas nas redes sociais, quase 10 horas conectado na internet. Mas se alguém te liga, você não atende. Eu passo isso com meus filhos, tá? Assim, às vezes, meus filhos ficam, as adolescentes, você vê que eles estão na internet, estão lá falando com os amigos. Aí, porventura, eu falo, olha, o papai vai passar aí embaixo, vou chegar no estacionamento, né? Aí você manda o WhatsApp, não responde. Você liga, não atende. Mas quando você sobe em casa, tá todo mundo com a tela na mão, né? Então, assim, há um afastamento da cultura de
principalmente da ligação, né? Da ligação telefônica. Dos encontros presenciais, então, nem se fala, né? As pessoas estão buscando sempre encontrar uma desculpa para não estar nos lugares, né? Eu vou defender isso aqui um pouco mais à frente, né? Mas antes eu queria falar do que eu acho que é a principal causa, né? Eu acho que dentro de todo... Eu falei que tudo, né, potencializa essa cultura assíncrona, mas eu acho que o WhatsApp é o principal, tá? E aí, assim, de novo, vamos levantar a bandeirinha aqui, tá? Eu uso o WhatsApp no meu dia, né? Para coisas, recados, coisas simples, né? A nossa empresa, inclusive, está lançando agora uma ferramenta, acho que é a primeira que vai integrar a parte de telefonia com a parte da gestão de WhatsApp nas empresas. Então, eu não nego o WhatsApp, né? Não fosse isso, olha o tamanho disso. Essa frase é interessante, né? Se a soma de usuários do WhatsApp daria o maior país do mundo, né? São quase 3 bi de pessoas que usam o WhatsApp no mundo. É um absurdo, né? No Brasil também, nós somos 147 milhões, você, assim, para não falar 100%, né? Mas todo brasileiro tem o WhatsApp instalado e está na sua primeira tela e as notificações estão chegando ali o tempo inteiro, né? Tem razões do sucesso do WhatsApp, né? Que eu falei algumas, prático, é rápido, confortável, você edita, né? Mas aqui, a partir do editável, é que eu quero começar a falar de algumas coisas que às vezes as pessoas não notam. O fato lá que eu falei da minha filha, né? Um exemplo que eu sempre dou, né? As crianças hoje saem com você vai para um restaurante, elas não pedem nem mais a bebida, ela pede para o pai pedir para o garçom. Ela não olha na cara do garçom, ela não consegue conversar, né? É porque elas também estão sendo reconfiguradas, e o Jonathan Hyde, lá do Geração Ansiosa, fala muito disso, a não conseguir nem fazer leitura de sentimento facial. Elas não olham mais para o rosto das pessoas, Edmundo, né? E esse afastamento das gerações mais novas, inclusive agora também dos adultos, do atendimento da ligação, todo mundo dá desculpa das fraudes telefônicas, mas não é isso. Às vezes a pessoa não atende nem quem ele conhece, tá? Por quê? Toda vez que você cai para uma comunicação em tempo real, você tem carga emocional, né? Quando você vai falar com alguém, você naturalmente tem que falar, ouvir, estar presente, ter foco, dar atenção, e estar pleno numa relação ou numa conversa tem carga emocional. Então ele prefere dar um bloco aqui para não te atender e ir para o celular. Por quê? O WhatsApp acaba sendo uma barreira para você não ter esse enfrentamento, né? Você deixa de ter um enfrentamento aqui, né? E não precisa ser íntimo, né? Então, nessa questão de reconfiguração também, se você perceber, as pessoas não estão querendo mais intimidade, porque intimidade demanda esforço, investimento, energia, né? Então, nós temos um fenômeno muito doido acontecendo na sociedade, tanto é que as pessoas casam menos, Edmundo, têm menos filhos, tá todo mundo fugindo da demanda, porque se relacionar demanda energia, né? Não, Demanda, né? e quem casa, né, Cris, não dura muito, né? Não é como antigamente. Né? Tem Exatamente, casado há quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? exatamente. Então tem a liquidez lá do Bauman, e nós temos essa questão, porque assim, tudo que demanda um esforço emocional, as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, né? Então tem fuga de intimidade, a gente não precisa ter um enfrentamento. E isso aqui é a solução mágica, né? Porque à medida que eu não atendo, o cara vai me mandar um WhatsApp, ó, te liguei e tal, e você continua na fluidez e no ritmo das conversas, né? E tem uma questão que é o último ponto aí até do slide. O ser humano sim tem a ilusão que nós somos multitarefa, mas tem uma porrada de estudo, Edmundo, que mata esse pensamento. Nós não somos multitarefa. Inclusive, nos estudos que eu li, tem um estudo, acho que de Stanford, todas as vezes que a gente fica focado em 3, 4 coisas, a gente perde, acho que 38% da nossa capacidade de atenção, tá? Então, você quer responder aqui, falar com o Edmundo na live, escrever um papel, né? Não dá. Né? A gente tem a sensação que a gente está fazendo 3, 4 tarefas em paralelo, mas na verdade seu cérebro vai na outra, vai na outra. Diz que só a alternância de parar uma tarefa e começar outra já nos cansa. Então, até
uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas que falam, hoje é muito melhor, eu não atendo telefone, é muito mais saudável, mas a sociedade está cansada. O que que explica? Né? Porque nós estamos achando que a gente consegue responder aqui, fazer aqui, fazer aqui. Nesse estudo diz que só a alternância entre tarefas já faz o nosso cérebro ficar cansado, porque ele sai de uma tarefa, aí ele reorganiza para entrar em outra, aí ele sai dessa tarefa, ele se reorganiza. E não são 4 processadores. Então nós não somos multitarefa, isso é uma ilusão. Né? Mas assim, o WhatsApp acaba, né, nos dando o sentimento que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente faz tudo ao mesmo tempo em paralelo e de maneira ruim, tá? Então isso também é um dos segredos aí, vamos dizer, né, das razões do sucesso do WhatsApp aí na vida das pessoas, tá? E o outro ponto também, e aí eu vou até dizer de exemplos práticos, a vida por mensagem e mesmo a vida nas redes sociais tem criado avatares das pessoas, Edmundo. As pessoas preferem falar somente por mensagens, porque elas se apresentam de maneira perfeita, sem erros, filtrando sua personalidade, quando na realidade elas não são aquilo. Né? E, de novo, o ano passado foi um ano para mim de experimento social. Né? A gente participou de muitos eventos. Né? Eu vi pessoas que eu acompanho nas redes sociais e as encontrei pessoalmente, elas são totalmente diferentes da maneira que elas se. Então, É igual foto, né? É igual exatamente. foto. Igual foto. E aqui, nós estamos falando de características que a pessoa te responde, se comporta. Então, há um conforto também de você operar somente no assíncrono, né? E isso acaba virando um escudo para as pessoas, porque elas não se expõem, elas não ficam vulneráveis, elas não precisam estar na espontaneidade de uma conversa e elas conseguem editar a forma como elas querem se apresentar. Pode ser muito legal? Pode, mas não é autêntico, né? Não é autêntico, né? Então, assim, eu acho que, assim, uma bandeira também que eu tenho levantado bastante, assim, quando a gente está num mundo onde a gente disputa a atenção das pessoas, se você não for espontâneo e autêntico, dificilmente alguém vai te dar um tempo de atenção, que já está difícil, né? Se você começar a se comportar de uma maneira protocolar, muito. Então, assim, a questão da mensagem também carrega muito isso, tá? Da vida assíncrona. As pessoas estão filtrando quem elas são. E até que ponto isso nos ajuda, né? É também motivo de profundidade dos meus estudos aqui, né? Eu não tô fazendo nenhum estudo de universidade, né? Para publicar um artigo, né? Não sou doutor, né? Mas, assim, nós já estamos sendo moldados, tá, Edmundo? Os últimos anos já nos moldou numa nova sociedade, tá? Sem Então, dúvida, sem se dúvida. alguém tiver da audiência estiver discordando, manda mensagem, a gente conversa, né? Mas, assim, já há uma cultura, né? Que tudo tem que ser para ontem, a gente não fala de coisas profundas, o tédio já não. As pessoas não suportam mais o tédio pelo vício das telas, né? Então, até a questão assim, você tá num jantar, aí o cara fala, não, porque aquele gol do Jairzinho, aí o cara já pega o celular, não, não, esse gol do Jairzinho, o cara já vai ver se o gol de Jairzinho saiu aos 38 do segundo tempo na Copa de 70, e já quebra a fluidez da conversa, e muitas vezes nem precisava saber se o Jairzinho fez o gol, né? Confirmar no Google, não sei se você já passou por isso, você está numa discussão entre amigos, cara, não, vamos confirmar aqui na internet no Google. Não precisava na conversa, entende? Então você deixa de ter a fluidez, deixa de ter a espontaneidade, né? E muito dessa desconexão humana, que é o paradoxo aí que eu trouxe, estou tentando trazer para vocês, tem a ver porque assim, a gente não está ligando para o que o outro está falando, na verdade, né? A gente quer voltar para a tela, né? Você não está ligando para a conversa, você está querendo voltar para a tela de novo, né? Mas, Então, Cris, e isso que você está falando é bastante interessante, porque acontece nos grupos de WhatsApp, né? sim, Então, eu sim. faço parte de 2 grupos, de 2 empresas que eu trabalhei, né? Uhum, Então, tem lá 200 pessoas, né? uhum, É, só 5 ou 6 que interagem, né? sim. São pessoas que não se encontram há 10, 20 anos. Então, preferem, né, ficar no grupinho do WhatsApp, mandando mensagem. Aí você fala assim, Uhum, olha, vamos se encontrar, faz 10 anos que a gente... vou marcar uma cerveja tal. uhum, Ah, não, eu não posso. Ah, porque a minha neta vai ficar aqui em casa.
Ah, não, que eu tenho que viajar. Quer dizer, o grupo de WhatsApp, né, é algo cômodo para as pessoas. Então, elas, como você mencionou, elas não querem sair, elas não querem ver pessoas, né? Querem conversar. Então, hoje a gente vê muito isso no grupo do WhatsApp. Sim. É o slide anterior, alguns anteriores que eu coloquei, a ilusão da conexão, né? Você tá ali, mas, né? Você tá, mas não tá, né? E assim, e as conversas são superficiais, né? São conversas superficiais, né? Então, assim, e é essa vida fragmentada que a gente está vivendo aí, né? Ó, cultura de imediatismo, superficialidade, fragmentação da comunicação, perda da atenção, que esse acho que é um dos principais problemas, e as relações mais curtas, né? Então a gente já, de alguma maneira, já está moldado, né? O ano passado, né? Não sei se essa palavra aí foi eleita aí pelo dicionário de Oxford, né? Que é o brain rot, que é o, né? O cérebro, né? Vamos dizer assim, né? Trouxe uma imagem, praticamente ele está desfacelando, né? Porque a hiperconectividade ela tem, né, nos causado sérios problemas, né? Eu já falei hoje, né, esse esgotamento digital, né? Tanto é assim, né? Falar um pouquinho de vida. Acho que é o quarto ano que o Réveillon, o Edmundo, eu passo no meio do mato, cara. Eu tô indo pro meio, eu tô indo lá para perto de Campos de Jordão, desconecto, piso na grama e a gente volta muito melhor, porque de alguma maneira a nossa atividade de trabalho é mergulhada na tecnologia, né? Então, pelo menos em algum momento do dia a gente precisa ou algum momento da vida sair um pouco dessa história, porque tá todo mundo nesse limite. Então, assim, no passado o vilão eram as ligações telefônicas, né? Hoje a gente tem um cansaço muito pior do que quando a gente se relacionava, né? Mesmo assim, né? A gente tem equipe de vendas, às vezes, olha, força a reunião presencial, né? Até o ano passado, muitas decisores, né, seguravam um pouco, ah, não, não quero te receber, mas me parece, né? Posso estar errado, me parece que esse ano as pessoas começam, né? Por conta desse ápice que nós estamos vivendo, a querer sair um pouco mais, porque elas estão vendo que assim, ou a gente se modifica ou todo mundo explode, porque está todo mundo num limite sem saber muito bem para onde escapar, né? Eu já imagino para onde eu quero escapar. Então, assim, essa desconexão humana, né, acaba nos afastando, né, de coisas fundamentais, né? Seja do ponto de vista da nossa saúde mental, né? Mas aqui eu vou trazer um pouquinho a conversa, até porque tem empreendedores, aí tem o pessoal do grupo da Brapsa, tem bastante gente vendo. Nós somos uma empresa de serviço, tá? A Jung é uma empresa de serviço. Não tem como construir e expandir receita, o Edmundo, sem você expandir suas conexões, cara, né? Não tem como. E nós estamos também chegamos no ápice do marketing digital, e a gente faz muito lá na Jungo, que ele já não causa mais o efeito que causava pré-pandemia, ou até 21, né? Era ainda um oceano um pouco azul, mas é um mar vermelho, né? E ainda soma a audiência sem poder de atenção, as coisas não têm funcionado muito mais nos mecanismos digitais para geração de demanda e de novas oportunidades, né? Qual que é a saída, né? Investir na humanização dos negócios, né? Tanto que você vê também tudo quanto matéria falando, olha, humanização, comunicação, né? Então, principalmente em empresas de serviço, a solidez e o crescimento, se ele não for orientado à construção de conexões reais e humanas, ele está fadado a ficar nesse mar na internet aí, onde todo mundo olha, finge que olha e não olha nada, né? Só que os negócios precisam caminhar, né? Isso, inclusive, é uma diretriz dentro do estratégica dentro da Jung desde o ano passado, tá? 2025 ainda mais. A gente tem investido muito em construção de relacionamento para potencialização de negócios. Agora, não combina, né? Nós estamos dizendo aqui, tem um ambiente de pessoas que não estão se comportando de uma maneira, né, que fomente a construção de negócios. E é com isso que eu luto, né? Então, eu até brinco aí, as pessoas, pô, Cris, por que você anda falando disso? Ó, tô virando um evangelizador, né? Pelo menos para as pessoas falarem, caramba, esse cara aqui tá falando uma coisa que eu passo, que eu sinto, né? E tô me sentindo travado em relação às coisas, né?
O fenômeno que a pandemia trouxe, o Edmundo, foram, né, as empresas acharem que só a tecnologia resolveu os negócios delas, né? Então, assim, a gente vê, né, de 20, 21 sem não temos o que falar, mas de 22 para cá, todo mundo em busca frenética, tá todo mundo assim, no fundo é o seguinte, né? Essa sensação de cansaço nossa, comportamental na nossa vida pessoa física, nossa vida pessoa jurídica, nos faz querer ter a ilusão de falar, nossa, eu vou achar um robozão que ele vai trabalhar para mim, ele vai ganhar o dinheiro para mim, ele vai fazer uma galinha dos ovos de ouro mecânica, vai botar um ovinho de ouro todo dia, e a tecnologia vai resolver minha vida e eu vou, né, ficar tranquilo e poder ir para a praia e descansar um pouco minha mente. Mas na prática não é bem assim, né? A gente colocou muita carga, até pelo modelo de sociedade que a gente construiu, que a tecnologia resolveria todos os nossos problemas. E a gente está vendo que está pior, porque ela não está só dificultando a nossa questão no ambiente de trabalho, ela tem nos deixado cansado até num jantar, a ponto do cara não querer nem conectar emocionalmente com a esposa dele tomando um vinho lá na mesa do restaurante, né? Tá ao contrário, né? Então, assim, e aí, para mim, isso também é sempre muito claro, tá? Eu sou uma pessoa muito ativa é, em visitas. Eu gosto muito de visitar cliente. Eu acho que a gente aprende muito na troca, né? Eu acho até minha carreira profissional, eu tive duas formações, né? Computação, marketing, mas o meu grande aprendizado foram nas trocas com as pessoas, clientes, fornecedores, líderes, chefes, por onde eu passei, né? É, então, assim, a tecnologia, desde que eu a conheço, né? Acho que desde quando a gente parou de cavar, o ser humano parou de cavar com a mão e inventou a pá, né? A tecnologia se renova, né? Hoje tem trator, tem no agro lá, o cara faz colheita com robô. Então a tecnologia sempre vai avançar, mas ela é um meio, né? Ela é um meio das coisas, ela não é o negócio, né? Ela não é o fim das coisas, né? Então é a maneira como eu enxergo essa questão. Então, assim, e aí a gente volta, né? Para o ambiente de trabalho, assim, né? Isso aqui são dificuldades que, assim, falei, acho que o ano passado, o Edmundo, pelo menos com uns 90, 100 empresários, tá? Nessas feiras, acho que até mais nessas feiras. Conversei bastante, tá? E isso aqui é muito comum, tá? Então, vou deixar na tela aí. Mas, assim, são queixas comuns, independente do porte de empresa. Eu não consigo ocupar 100% das minhas vagas. Quem tá, eu não consigo engajar. Tá difícil pedir para vir pelo menos um dia para o escritório para a gente ter uma troca. Falta fluidez, eu estou com problema de entregas e prazos, né? A parte de colaboração, o cara só quer colaborar através de mensagem. Às vezes você tem uma urgência, a equipe não se fala, não liga um para o outro, né? Então, assim, perceba que a ausência da conexão humana, ela impacta a sociedade como um todo, né? E isso tem muito a ver com a cultura síncrona, né? Essa Cris, desconexão. Oi. essa semana eu vi uma entrevista com o presidente de uma empresa que Tá, toca exatamente nesse assunto, né? Então, ele fala que ele não tem nada contra o colaborador só querer trabalhar home office, tá. né? Só que tem um detalhe, na opinião dele. Esse colaborador jamais vai ser um diretor ou presidente de empresa. É muito Né? difícil, né? Porque eu não conheço a pessoa, eu não converso com a pessoa, Isso. eu não convivo com essas pessoas no meu ambiente de trabalho. Então, assim, Uhum. ele resolveu muito fácil, e é o que você está falando. Sim, sim. Hoje, as pessoas não querem mais sair de casa. É Né? muito. É assim, a gente sabe de todo o conforto que a vida. Eu até tenho muito tato para falar sobre esse assunto, que é um assunto, né, assim, a gente tem que mediar. Eu também já fui um empregado, né? A gente tem que mediar, mas assim, eu sinto as minhas melhores ideias, Edmundo, elas nascem quando eu estou presente e conversando com alguém. Isso Não aí. teve jeito, né? Essa questão da baixa criatividade que eu cito aí, assim, e muitas vezes você fala, mas então só pelo fato de conversar, eu vou dizer, às vezes assunto desconexo do problema que eu resolvi, uma coisa que você fala nesse instante, eu não sei o que acontece no cérebro, a sinapse cerebral, mas ativa uma luzinha e fala, caramba, você acabou de falar um negócio, né? As trocas, Verdade. elas são importantes, né?
Agora, existem trabalhos operacionais que podem ser feitos, mas assim, o que eu tenho falado até para os mais jovens, né? Quanto mais operacional e repetitivo, gente, mais próximo do robô, né? Isso aí. Então, e eu não sei se essa é uma habilidade do futuro, né? Eu não sou especialista em futurologia, mas assim, estou falando só do ponto de vista conceitual. Repetiu muito a atividade, é extremamente operacional, eu tenho certeza que tem alguém desenvolvendo um algoritmo para te substituir por um robô, né? Eu acho que a nossa capacidade plena é uma capacidade de desenvolvimento humano, de criatividade, de interação, né? E assim, é o que eu acredito, né? Pode ser que eu seja, eu até brinco também, falo assim, acho que eu sou o último romântico, né? A música do Lu Santos, mas é como eu cresci, me desenvolvi, né? E a gente tem que ter a plenitude e a troca para a gente se promover e crescer, né? Então, isso aqui, assim, foi tema comum, mais de 100 empresários que eu falei, tá? Então, não é uma opinião minha, tá, Edmundo? Isso aqui foi o meu campo de pesquisa no ano passado. É, Vou te dar um caso aqui, ó, simples, que eu trouxe aqui no slide. É, essa esse pequeno, são 40 dias de 2025, eu visitei quatro escritórios de contabilidade de todos os portes, pequeno, médio e grande. Foi assim, é, parecia o mesmo empresário falando a mesma frase. Tem clientes meus me ligando, dizendo que ninguém atende o telefone na minha empresa. E o que eu quero dizer com esse slide aqui, Edmundo? As pessoas estão espelhando o comportamento que ela tem na vida dela, e ela pode não querer atender o amigo, ela pode não querer atender o banco que está ofertando um cartão, só que isso está acontecendo dentro das empresas, cara. Né? Só que como você pega um prestador de serviço, né? Qual que é o grande queixa do empresário contábil que eu vejo? Ah, o meu cliente sempre pede para baixar o honorário, né? Ele não quer pagar tanto honorário, quer rediscutir o honorário. Beleza. A atividade contábil é uma atividade complexa, né? É fato que o telefone toca menos do que já tocou no passado, mas aí ele tem uma urgência, uma fiscalização. Ele liga no escritório e ninguém atende o telefone, eu tenho certeza que ele vai repensar ainda mais o honorário quando Isso ele aí. sentar. E eu vou dizer, é uma queixa comum, isso é fato, tá? Eu não vou citar nomes das empresas, mas nos procuraram 4 empresas médias, pequenas, médias e grandes, falaram, olha, você tem como gerir, né, quem atende, quem não atende, os grupos que eu preciso saber. Eu estou recebendo muita queixa, inclusive cancelamento, tá? Cancelamento de cliente, É isso né? aí. É isso aí. E aí o que acontece? Nós damos suporte aí a mais de 3.000 empresas que têm o nosso serviço de PBX virtualizado. O campeão de acionamento no nosso saque, Edmundo, é o seguinte: o cara entra em contato e fala, ó, o PBX da Yungo não está funcionando. Tá, essa é a queixa genérica. Aí os nossos técnicos acessam o PBX do cara. Sabe o que está acontecendo? O colaborador colocando a tecla no não perturbe no telefone de mesa dele ou no nosso aplicativo. Ou seja, a ligação chega no escritório e ninguém atende, né? Então, essa questão do não perturbe, né? Eu acho assim, né? Uma questão de comportamento já moldado. Só que assim, você tem toda a livre escolha para fazer isso na sua vida, pessoa física, não é pessoa jurídica, dentro da empresa, você deve respeito ao cliente que paga a sua mensalidade, né? Isso aqui é real, tá? Assim, é o tempo inteiro. É verdade. 35% dos nossos chamados tem relação com a tecla apertada não perturbe. Então, assim, só que o cliente quer falar, né? Eu sempre falo o seguinte: o telefone, apesar de tocar menos nas empresas, quando ele toca, você vai perder duas coisas. Ou um cliente insatisfeito, tá, com queixa, ou uma venda, tá? Até vou dar números, assim, o nosso canal de venda por telefone, quando o cliente entra em contato, eu acho que 85%, quando o cara liga, 85% fecha negócio, né? Porque ele tá ele quer comprar, ele tá no final da jornada de compra, né? Então você precisa atender, né? Apesar do telefone não ser o protagonista mais, como é o WhatsApp, mas ele é um canal e ele precisa estar disponível, né? Precisa estar altamente disponível, né? O que que acontece nessa história toda aí, Edmundo? Nós chegamos, né? Você viu? Eu trouxe até o caso do DeepSeek aí para a gente falar. É, Nós estamos chegando num momento que tecnologia não é mais segredo de Estado para ninguém, né? Uhum. Então, assim, hoje, às vezes a gente vai no escritório de contabilidade pequeno, ele tem a mesma tecnologia no escritório de 300, 400, 500 colaboradores, e o cara tem 8 colaboradores, né?
Então, assim, tá virando uma commodity. E o exemplo da DeepSeek dessas últimas semanas foi exatamente isso, né? Você tinha a OpenAI aí com o ChatGPT, com um monte de segredo de Estado, monopólio, e os caras me fazem com um chip mais antigo, um código mais fluido e ainda disponibiliza abertamente o código, né? Então, Exato. nós vamos ter um tsunami aí nos próximos anos de alta tecnologia disponível a todos, que começa a reconfigurar aí o que é diferencial, né? Exato. Se todo mundo tem a mesma tecnologia, onde está a diferença da sua prestação de serviço, Isso. né? E assim, eu acho que é um momento muito bom, né? Apesar de eu ter falado de uma maneira com uma carga, até para potencializar esse momento de mundo que a gente está vivendo, mas eu vou dizer, do finalzinho do ano para cá, para esse começo e essas pequenas saídas que eu fiz, que eu faço questão de ir falar com o empreendedor lá na ponta, as coisas começam a mudar, tá? Tá todo mundo se tocando, né? Que a questão já está em uma nova mudança, né? De um ápice de tecnologia altamente disponível, que o que realmente conecta não é a tecnologia, né? É o humano. Você vê, né? Eu produzo conteúdos todos os dias nas redes sociais. Se eu não me engano, acho que até a Coca-Cola, que é uma marca, bom, Coca-Cola, se fala de Coca-Cola, né, a gente não precisa nem falar. Estuda ter vozes da marca, porque a taxa de engajamento com a company page dela, o próprio as redes, é muito baixa, né? As pessoas querem ouvir pessoas, né? Uhum. As pessoas querem ouvir pessoas reais, querem ouvir o que elas falam, se isso se adequa ao meu comportamento, ao meu estilo de vida, se isso bate com os meus valores, né? Então, quando a gente vai para esse caminho, não tem como a gente não falar de ser humano, né? Então, as marcas vêm caminhando para uma humanização tremenda, justamente porque está tudo muito igual, né? Acho que essa semana também eu vi uma IA aí, fazendo uma cantora cantar em japonês, acho que é Taylor Swift, se eu não me engano, para os mais jovens aí com essas, né? Cantando em japonês, ou seja, está muito perfeito a IA generativa, né? Só que está ficando tudo muito igual, né? Então a gente começa. Onde está a quebra de padrão? Nas histórias verdadeiras, né? Que é a singularidade humana, né? Não tem nada mais verdadeiro que o ser humano, né? Que o próprio ser humano, né? Então, isso assim, eu vejo o diferencial mudando de lugar, e inclusive também, até para a audiência que está nos ouvindo aí, dentro da nossa estratégia da Yungo, a gente, esse ano, ainda mais, a gente vai humanizar ainda mais as relações, seja para atração de novos clientes, seja até para os clientes da nossa base. Humanização é estratégia para a gente hoje, né? E aí, assim, né? Eu trouxe outro caso real aqui, Edmundo. Nós temos a nossa base de clientes ativas mensalistas. Nós fizemos algumas mudanças no processo de sucesso do cliente, na jornada dele. Inserimos com uma frequência em cadência contatos humanos em alguns intervalos de datas. A gente faz isso ao longo de todo o ano, em toda a nossa carteira. A gente tem uma equipe grande aí de sucesso de cliente. O resultado da geração de receita de 2023 para 2024, só pelo fato das meninas agendarem reuniões para saber como o cliente está, se ele está expandindo, como ele tem se comportado, se ele tem alguma dificuldade, coisas simples, né? E muitas vezes a gente pensa no mais complexo antes do mais simples. O resultado da expansão de carteira de um ano para o outro mudou de 28% para 42%. Uhum. Tá? Então, essa conversa também serve aqui para os empresários donos de negócio, que às vezes convendo muito só na tecnologia a solução dos negócios, às vezes uma revisão de processo com algumas agendas humanizadas ao longo dessa esteira provocam muita mudança, né? Porque assim, nesse mundo da falta de atenção, às vezes uma oportunidade que você tem, Edmundo, você não me comunica, mas o fato de eu entrar em contato, eu agendar, você fala, caramba, lembrei, pô, tinha um negócio aqui que eu acho que era importante, isso deriva em conversas, e das conversas vem a conexão emocional, aí você tem a relação construída, a confiança e expande negócios. Então, esse é um alerta também para os empreendedores. Às vezes tem soluções muito mais simples, que vocês estão começando do complexo. A tecnologia nos trouxe esse viés, né? Eu preciso começar do complexo para o simples. Eu sempre pensei ao contrário, né?
começar do simples para o complexo. E aqui deu muito resultado. Isso é um caso prático nosso, tá? Subiu bastante isso, tá? Bom, eu estou indo para os meus finalmente aqui, Edmundo, que senão se me deixar, eu vou falar o dia inteiro, tá? Eu acredito que os próximos anos serão calcados no mundo real, nas relações autênticas, né? A gente vai continuar mergulhado em tecnologia, e tecnologia hoje não tem como negar, ela é camada, né, para qualquer negócio, mas não, principalmente empresas de mensalistas, prestadores de serviços, de atividades complexas, né? A audiência, eu sei que é uma parte contábil. Se você não investir seu tempo em estratégia de relações autênticas, o empreendedor contábil ter uma agenda ativa de visitar seus clientes, participar da vida do cliente, né? Ser co-participante das dores dele, eu não acredito que a tecnologia vai ser o potencializador, né, do sucesso desses negócios, tá? Esse é o meu sentimento aí, né? E aí nessa, o Edmundo, óbvio que o meu discurso é enviesado, né? Mas seja a voz pelo telefone na urgência, seja a voz numa videoconferência, ou seja a voz indo encontrar o cliente, o que a gente tem de ferramenta mais forte nas nossas vidas é o potencial da nossa comunicação, né? Se comunicar bem, falar bem, fortalece vínculo, retém, constrói confiança, né? Então esse é o grande investimento que eu acho que as empresas têm que fazer no seu capital humano, além de juntar os seus times, investir bastante em comunicação, né? Para que a sua marca seja lembrada. Eu até brinco, né? Quando o boleto nosso chega na mesa do nosso cliente, o Edmundo, tem que ter uma cara por trás. O cara, quando vê o boleto, fala: tem um rosto aqui, hein? Né? Tá lá o código mas tem um rosto. E as marcas estão buscando ter rosto. Mas como a gente tem rosto? Através da nossa voz, né? Se você, por exemplo, pensar numa pessoa que você gosta, querida, e fechar o olho e lembrar da voz dela, você só vai trazer conexões emocionais boas, né? Então a voz tem essa lembrança, né? A voz acaba sendo uma marca que a gente tem na vida, né? Edmundo, futuro dos negócios não é sobre tecnologia, tá? É como a gente usa a tecnologia para aproximar, construir relações e não para nos afastar, que é como a gente tem vivido, né? Em todos os campos aí da nossa vida. Eu vou deixar aberto aí para a gente conversar, se alguém quiser fazer pergunta, tá? Deixei minhas redes sociais também. Tá bom. Alguém teria alguma pergunta, alguma curiosidade dentro desse segmento? Agora eu consigo entrar no chat aqui. Ó, tem a Amanda que falou que tem um filho de 9 anos, sempre sai Isso. Eu vou responder ela aqui, ó. Legal, Amanda. Leia o livro Geração Ansiosa, né? É bem, bem interessante. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar, né, esse nosso bate-papo. Juliana? Oi. Você coloca aí o link? Coloquei o link para o pessoal responder no chat. Tá, pessoal, da nossa pesquisa de satisfação. Tem um link aí no chat para que você nos ajude aí para responder uma pesquisa, né, que para nós isso é muito importante, tá bom? Cris, muito obrigado pela participação, muito proveitoso, aprendemos bastante. E vamos investir em gente, né, Edmundo? Sempre. Você é um Temos uma pergunta lá no chat, pessoal. Duas. Uma do Como Fernando. Como você enxerga o futuro dos negócios em relação humana com a inteligência artificial? Como você enxerga o futuro dos negócios em relação humana com a inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial, para mim, ela vem como ferramenta de automação, escala, minimizar erros, análises, dados intencionais, insights. Mas no momento que você precisa transformar isso em negócios, você tem que ter um humano como ponte da construção de relacionamentos. Porque apesar das pessoas justificarem as compras de maneira racional, elas compram por emoção, tá?
As pessoas compram por emoção. Então, assim, a IA, eu uso a IA de maneira prática todos os dias, mas ela me dá análises, insights, estudos, acelera a produção de coisas repetitivas, mas quando eu tenho que transmitir isso para alguém, eu preciso ser ponte da construção dessa relação, senão a pessoa não compra, porque a conexão, apesar de justificar pela razão, as pessoas compram por emoção. Nós somos seres humanos. Ainda bem, né? Sempre falo isso, ainda bem. Tem mais perguntas ali? Quais dicas você tem para falar melhor em público? Treinar. O Edmundo, todo japonês é metido a cantor, né? Primeira vez que eu peguei um microfone, eu falei, caramba, o cara canta pra caramba, eu não canto nada. Mas eu, na minha cara de pau, eu falei assim, eu vou cantar de novo, e vou cantar de novo, e vou cantar de novo. Falar em público também é assim, tá? É treino, tá? É treino. Óbvio que você precisa ter propriedade do assunto, mas precisa treinar, né? A vida, cara, nós estamos o tempo inteiro treinando na vida. E quem não treina não joga bem bola, né? Não tem jeito. Então, falar em público também é treino, tá? Óbvio que treme. Eu não vou dizer que às vezes você pega grandes plateias, né? Você não dá aquele sentimentinho de enjoozinho lá, um pouco nervoso, faz parte, mas se joga e vai. Mas é treino. E sempre que você vai fazendo, repetindo, você vai melhorando. Então, é treino mesmo, né? Cristiano, nos dá uma dica de ações para trazer a consigo no dia a dia dos times. Amanda Duarte, né? Encontrar, tá? Inicialmente, assim, tem coisas, gente, que acaba sendo meio no saca-rolha, tá? A gente promove muito encontro presencial na nossa empresa, tá? Então, nós temos uma agenda ativa. Nós temos vamos dizer assim, uma daily semanal todas as segundas. Essa é por videoconferência. E aí a gente faz os times escolherem um assunto e eles mesmos promovem o conhecimento da própria equipe na segunda de manhã, 45 minutos. E aí a gente tem agendas de 15, 30 dias, né, das equipes, presencial, para discussão de ideia, olhar métrica, né? Então, por exemplo, a gente teve agora o kickoff na segunda-feira, nessa segunda-feira da nossa empresa inteira, tá, Amanda? Na terça-feira, né, a galera tava numa pilha assim, como encontrar. Há uma resistência para o cara sair, mas quando ele vem, ele fica muito feliz, tá? Então, a nossa terça-feira, o dia seguinte ao kickoff, Edmundo, todo mundo feliz, trocando mensagem, correndo, trabalhando. É muito doido, cara. O ser humano é movido por energia de outro ser humano, tá? Então, mas assim, promover os encontros, tá, Amanda? Tem mais alguma aqui? Acho que não, né? Show, obrigado. No mais é isso, gente. Vamos trabalhar para sermos mais humanos, né? E da mesma maneira que nós somos reconfigurados a estar nesse estado de vida, para voltar ou reconfigurar para um outro estado, é preciso bastante atenção nas pequenas atitudes diárias, né? É, teremos acesso ao conteúdo? Chegou atrasado, acho. Sim. Provavelmente sim. A Aline perguntou, vai ter sim. Tá. Então, assim, para nós voltarmos a um estado onde nós damos a preferência ao humano, nós temos que ter atenção aos pequenos detalhes das nossas vidas. Vou dar um outro exemplo para concluir aqui, Edmundo. Às vezes eu estou trabalhando de home, meu filho vem, traz um desenho, muitas vezes eu fiquei tão concentrado que eu não olhei, eu respondi para ele e não olhei para a cara dele. Então, agora, quando ele vem, eu paro, só um minutinho, espera um pouquinho, filho. Aí eu paro, olho para a cara dele, vejo o desenho dele, dou um abraço. Então, são atitudes diárias que vão nos levar de novo para um estado de atenção, não fragmentar a atenção, né? Estar pleno, né? E quanto mais pleno, melhor, né? Bom, quer encerrar, Cris? Vamos encerrar. Eu quero agradecer, viu, Edmundo? Falei bastante, né? Perfeito, está perfeito. Mas é sempre muito bom poder falar. Toda vez que eu vou falar para alguém, com alguém, a gente tem que se preparar um pouco e esse é um ciclo de aprendizado que me faz muito bem também e me faz humano também, tá? Estar nesses dias aqui me torna mais humano, tá? Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês, né? E essa reunião foi gravada, nós vamos disponibilizar lá no YouTube, né? Vamos encaminhar o material para vocês, tá bom? E, Cris, agradeço a sua participação.
Muito obrigado, Edmundo. Seguimos forte em 2025, mais humano do que nunca, hein? Tamo junto, sempre. Um abraço. Bom fim de semana para vocês. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.